Motivo de muita alegria e eu agradeço, Deus abençoe. Agradeço a todos que vieram aqui também, ao meu dirigente, aos coordenadores e assim vai. Eu gosto muito de estudar, então a minha forma de falar de Jesus é trazendo estudos também. E quero começar aqui trazendo um tema muito importante, que é o de hoje em dia, o Evangelho e o misticismo. Que nós estamos confundindo o Evangelho de Cristo com o Evangelho místico. Não quer dizer que Jesus e Deus não façam o extraordinário nos tempos de hoje. Ele faz e sempre continuará fazendo. Deus nunca muda. Mas quer dizer que quando nós colocamos Deus numa caixinha e esperamos sempre o místico, nós estamos sendo semelhantes aos pagãos. Então vamos tomar cuidado com isso e vamos começar lendo aqui Mateus 16, começando a partir do primeiro versículo, que diz assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ou seja, o contexto aqui é o quê? Jesus é filho de Deus, então se ele é filho de Deus, ele pode trazer um sinal do céu para confirmar a sua soberania. Então os fariseus queriam isso. E Jesus disse à multidão: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal saudável, a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas, aqui ele está falando, porque Jesus ia ficar morto 3 dias e ressuscitar no terceiro. Então, Jonas passou também 3 dias e 3 noites na barriga. O ponto aqui desse versículo interessante é porque os fariseus queriam um sinal. Só que nós, na vida em si, sabemos interpretar se o nosso amigo está de mal com a gente, sabemos interpretar se a nossa mãe não gostou de algo que a gente fez, sabemos interpretar se o patrão quer que a gente melhore em alguma área. Só que, em relacionado ao Evangelho, relacionado à comunhão com Deus, queremos sempre confirmações extraordinárias. Repito, não quer dizer que Deus não faça o extraordinário, mas a gente não pode colocar ele nessa caixa e dizer: olha, pai, eu quero que o Senhor escute, mas só se for de uma forma extraordinária. Quando a gente faz isso, na verdade, a gente não quer escutar Deus, a gente quer escutar Deus do nosso jeito. Então Jesus fala que vocês sabem discernir o comum, mas não sabem discernir o final dos tempos. Então vamos lá. Capítulo 6 de Juízes, versículo 11, o 17, o 20, o 13 e o 36. Só para vocês acompanharem aí. Deixa eu abrir aqui. Que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e se sentou-se sobre a grande árvore de Orpa, que pertencia a Abisaí. Gideão, filho de Joás, que estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O anjo do Senhor era a representação do próprio Deus. Deixa eu botar aqui para tentar girar. Então o anjo do Senhor é a representação do próprio Deus. Imagine você chegando em um lugar e o anjo do Senhor falando: Deus está contigo, eu sou o anjo do Senhor e Deus está contigo. E aí vai dizer assim, Gideão, versículo 13: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando. Então aqui nós percebemos as confirmações. Começamos a entrar no ponto. Achamos que confirmar tudo e toda hora é sinal de comunhão com Deus e intimidade. Mas aqui que está. Se você parar para prestar atenção na Bíblia, essas confirmações vieram em momentos de insegurança e falta de fé. O anjo do Senhor aparece para Gideão
fala para ele que está com ele, que na força dele vai libertar o povo de Israel. E Gideão ainda assim fala: cadê o Senhor? Onde é que o Senhor estava? Por que aconteceu tudo isso? Os nossos pais não falavam que o Senhor era esse Deus que fazia aquilo. Então o que é que está acontecendo? E Deus ignora essa afronta e diz: na sua força eu vou libertar Israel. Mas isso não foi suficiente, repare. Aí Gideão responde: como posso libertar Israel, se o meu pão é o menos importante que Manassés, e eu sou o menor da minha família? Deus responde: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um homem só. E aí Gideão vem de novo, repara, que confronto de perguntas e respostas. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Repara, o cara se apresentou, disse que era Deus, chegou com uma extraordinária, era um anjo do Senhor, ele sabia reconhecer isso, e mesmo assim ele ainda está pedindo mais sinal, sinal e sinal atrás de sinal. Então, temos que tomar cuidado com isso. Aqui no versículo 20 até o 23 vai dizer agora: e o anjo do Senhor lhe disse: apanhe as carnes e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor, soberano, vi o anjo do Senhor face a face. E pulando aqui para o versículo 36, para finalizar essa parte aqui, diz assim: ele confirmou que era o anjo do Senhor, o fogo caiu, consumiu o holocausto, saindo de um cajado, ou seja, o extraordinário aconteceu aqui, ele tinha confirmação, e mesmo assim, olha o que Gideão vai falar no versículo 36. O vento está fazendo me perder aqui. Quero saber se vai libertar Israel com o meu intermédio. Deus já tinha falado 3 vezes que ia libertar com o intermédio dele. Como prometeste, vê, colocarei uma porção de lã na ilha. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel com o meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Vou pular agora já para o final. Gideão vai pedir outra confirmação a Deus para fazer o contrário. Agora, a eira tinha que estar molhada e o orvalho não. Então ele pediu de um jeito e ao contrário. E assim também aconteceu. Mas preste atenção nisso aqui. Versículo 39. Disse ainda Gideão: não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido. Ou seja, perceba como confirmação atrás de confirmação atrás de confirmação pode acender a ira de Deus. Deus deixou princípios, valores e a sua palavra. Se você quer ouvir a Deus, você dobra o joelho, lê a palavra, vem para a igreja, faz tudo isso. Mas não fique dependente só disso para ouvir a palavra de Deus, porque você acaba acendendo a ira do Senhor contra a sua vida. Aí eu quero saber, por que tantas confirmações? Será que Deus muda? Deus me dá uma palavra aí para a sua vida: olha, você vai chegar nisso, vai fazer isso, isso e isso. Ou se nem der, já tem a palavra dele ordenando os mandamentos que você tem que fazer. Aí você chega: ai meu Deus, eu tenho que fazer isso hoje, mas eu não sei se é da sua vontade. Se for da sua vontade, que amanhã chova. Olha, tem um trabalho aqui para eu ir e o cara mente e eu vou ter que mentir no trabalho também. Então, Senhor, vai ter que mentir. Será que é da sua vontade eu ir para esse trabalho? Que confirmação é essa? Aí ele fala: se for da sua vontade, amanhã vai amanhecer chovendo. Aí no outro dia amanhece chovendo. Ele vai para a entrevista de emprego, entra no trabalho para ter que mentir. Aí o que acontece? Ele diz que foi o Senhor que confirmou. E depois que quebra a cara, não assume a responsabilidade dos seus erros e culpa a Deus. Então, não existe isso. Esse negócio de confirmação atrás de confirmação, quando já tem a palavra, eu não digo nada você pedir uma confirmação, mas você ficar duvidando da palavra que Deus já deu, aí já começa a acender a ira do Senhor. Então vamos continuar. Êxodo 3. Vamos para Êxodo 3. Perceba outra pessoa que pediu confirmação atrás de confirmação. Só que nesse caso, ele limitou o chamado dele por conta dessas dúvidas. Quem? Moisés. Ele diz assim:
Ali um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça tivesse chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Então perceba que Deus apareceu para Moisés, que estava afastado do seu povo, como um sinal extraordinário. Se você percebeu o padrão, geralmente Deus chega com o extraordinário na sua apresentação, para que a gente não tenha dúvidas. Mas depois que a gente tem certeza que Deus é Deus, não podemos ficar ansiosos pelo extraordinário, porque Deus em si, Ele é extraordinário até nos mínimos detalhes. Então, Moisés se aproximou para saber mais de Deus. E disse assim no versículo 4: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Moisés respondeu: eis-me aqui. E Deus disse: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu seu rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés reconhece que é Deus. Deus disse que era o Deus do pai dele, do avô dele, do tio dele e de todos os familiares antepassados dele. Então o que acontece? Naquela época do Antigo Testamento, Abraão, Isaac e Jacó eram muito respeitados, mesmo depois de morte. Então Deus se apresenta como um Deus que era dos antepassados dele, chega com um sinal extraordinário. E Moisés reconhece a soberania de Deus, é tanto que ele cobre o rosto com medo de olhar para Deus. Então aqui nós não temos dúvida que eles sabiam que era o Senhor, mas perceba a atitude que eles vão tomar. Então vamos lá, versículo 10: vá pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Aí Deus fala: eu estarei com você, e esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus. Aí vem Moisés de novo interrogando o Senhor. Deus já disse que vai estar com ele. Deus é a prova da força. Deus acabou de se apresentar como um sinal extraordinário. E Moisés ainda duvida, perguntando das próprias capacidades. Nós temos que tomar cuidado com a falsa modéstia. Depois que o Senhor confirmou que Ele vai te usar, você não pode estar toda hora: ai meu Senhor, eu sou o menor do meu plano. Ai meu Senhor, tem aquela menina que vai ser usada melhor. Ai meu Deus, mas eu sou tão pequeno. Somos sim, mas é Ele que vai estar conosco. É Ele que vai estar conosco também. Quando você duvida disso, você está duvidando da confirmação e da força do Senhor. Você está colocando Deus, você está diminuindo a potente mão dele. Então temos que tomar cuidado com isso. Isso não é humildade e nem modéstia. Isso é sinal de covardia e falta de fé. E diz assim, no versículo 13: aí Moisés fala: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou, e eles me perguntarem qual o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Perceba que para Moisés está cheio de perguntas, de dúvidas, mas bastava chegar para os israelitas e dizer: o eu sou que me enviou, que eles entenderiam quem era que estava chamando. Então aqui, o povo que não viu o extraordinário, porque eles estavam há mais de 400 anos cativos, e acreditar em Deus, mas o homem que viu uma sarça pegando fogo e não se consumiu, está com todas essas dúvidas. Hoje em dia, sim, muitas pessoas não têm uma vida sobrenatural, não teve experiências, creem na palavra, e outras que passaram por tudo isso, em muitos momentos de suas vidas, ficam duvidando das palavras que o Senhor já deixou. Mal leem a Bíblia, por isso que ficam duvidando de tudo. Então temos que tomar cuidado com essas coisas. E vamos lá para o lado 18: as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor Deus hebreu veio ao nosso encontro. Capítulo 4. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Se está chato eu falando aqui essa conversa para Moisés, imagine como estava pessoalmente lá com Deus. Toda hora Deus fala: isso, isso e isso sou eu e falei dessa forma. Aí vai lá Moisés, e se isso não acontecer, e se, e o seu chamado vai ficando de lado no acaso. Então preste atenção. O Senhor lhe disse: o que é isso em sua mão? Para resumir, o cajado de Moisés, como confirmação, vai virar uma serpente.
O Senhor dá outra confirmação para ele. Quando ele colocar a mão no peito, vai ficar leprosa. Depois que tirar, não vai ter mais lepra. Se eles não acreditarem ainda, ele vai pegar um pouco de terra, de água, vai colocar na terra e vai se transformar em sangue. Então todas essas confirmações Deus deu para Moisés. Só que preste atenção. Naquele tempo, eles não tinham a quantidade de informações que nós temos hoje. E por isso o sobrenatural e o extraordinário era muito mais necessário na apresentação do Senhor. Hoje em dia nós estamos na graça e o Evangelho de Cristo é pela fé, a salvação é pela fé, pela graça. Se você ficar duvidando, você vai colocar limitações no seu chamado. Como era um propósito tão grande na vida de Deus, no povo de Israel para ser libertado, Deus, mesmo com as dúvidas de Moisés, escolheu usá-lo para libertar. Mas isso também traz limitações. Então vamos lá. Disse, porém, a Moisés: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste o teu servo. Não consigo falar bem. E disse Deus: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede a vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor. Agora, pois vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E Moisés, você acha que ele concordou com isso? Não. Sabe o que ele falou? Ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Exatamente assim. Deus trabalharia com Moisés, apesar da dificuldade de fala dele. E Moisés disse: não, praticamente, não quero saber, envie outra pessoa. Aí, então, versículo 14: o Senhor se irou com Moisés. Se Moisés já é esse cara respeitado na palavra e foi usado dessa forma, imagine se fosse ele o porta-voz de Deus para o povo. Porque não foi ele, foi Arão. Então o Senhor, porque Moisés recusou tanto, Deus nessa hora se irou e teve que usar o irmão dele, Arão, para ser o porta-voz. Então, quando nós duvidamos, colocamos limitações nos nossos chamados. Marcos 13, versículo 31, diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Prestem atenção. Depois que Deus dá uma palavra, Ele não vai atrás da sua própria palavra. Se tem princípios bíblicos e a Bíblia diz: se você cumprir isso, você vai para esse lugar. Se tem valores cristãos, se você fizer isso, você vai para esse lugar. Deus não vai voltar com a sua palavra. Por isso que a palavra é tão eficaz. Se você, jovem, adulto, idoso, criança, quer fazer um investimento certo, mesmo sem vontade, direciona a sua vida para agir por princípios, não é fácil. É por isso que Jesus disse: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Tomar a cruz, botar o peso nas costas, tudo que você tem vontade de fazer e você não consegue. E negar a si mesmo, fazer a vontade de Deus, mesmo que a sua seja contrária. É porque a gente admira a força dos outros, né? Aquela pessoa que resiste é tão forte. Eu já ouvi: é tão bonito você estar nessa força e não sei o quê, mas ninguém sabe o que enfrenta. Os pensamentos que vêm, que eu não tenho controle. Eu não tenho controle. O que eu tenho controle é o que eu faço com os pensamentos que vêm em mim. Então é tão bonito dizer: essa força é linda, essa força não sei o quê. Isso que na verdade não é força. É uma resistência espiritual que só é concedida por Deus. Então, se você tem que pegar a sua cruz e negar a si mesmo, significa que você vai ter que agir com base no que acredita, independente dos seus sentimentos. Sentimentos, 90% das vezes, vão te levar para o caminho errado. E na juventude, principalmente, porque as emoções são assim. Para você permanecer, é uma loucura. Eu estava falando com o Rodrigo ontem, que eu mesmo tenho uma foto minha no Instagram arquivada. Aí, de mês em mês, eu fico querendo desarquivar e arquivar. Desarquivar e arquivar. Então, perceba, apesar de eu não desarquivar, olha o pensamento, o desejo que vem. Não é fácil. Bem assim, eu estava falando com minha mãe: mãe, eu estou pensando isso. Minha mãe: então o que é que você aprendeu? O que eu aprendi é que eu não vou agir da forma como eu estou pensando. Foi ou não? Se eu controlasse os meus pensamentos, então, se eu decidisse pensar naquilo, eu não tenho aprendido nada. Mas como eu não controlo, o que define a forma como eu vou agir, independente dos meus pensamentos.
O mundo aí chama atenção, então o que vai vir no desejo do coração é agir de acordo com os padrões do mundo. Eu não sou mais forte que você. Eu só entendi que, independente, se for difícil eu ficar aqui em casa com vontade, assim, meu Deus, hoje está difícil. Rapaz, esse pensamento está vindo aqui, você é doido, estou a ponto de fazer besteira. Eu só entendi que se eu pegar e não fizer nada, que se eu dormir, talvez o próximo dia eu não vou estar por isso, eu vou passar mais 1, 2, 3 semanas com a espiritualidade, a comunhão com Deus intacta. É isso que interfere. Você vence com a batalha e Deus lhe dá mais resistência e resistência. E aquilo que você precisou fazer, que você não tinha desejo, quando você recebe os resultados, os estímulos de Deus para a sua vida, você começa a gostar de fazer aquelas coisas, porque você viu o resultado. Se alguém falar para você que tratar os outros com respeito é bom, e você nunca experimentou os resultados disso, você não vai ter estímulo para fazer. Mas se você faz mesmo sem vontade e recebe a recompensa, cada vez você vai querer fazer mais. É assim que funciona o espiritual. Então perceba que a Bíblia diz, a igreja está abrindo aí Malaquias 3,6, por favor, alguém para ler. E a Bíblia diz que a palavra dele não passará. Só que a gente bota o reino físico em primeiro com o reino espiritual. Só que o reino espiritual veio antes do reino físico. E Deus disse, haja e ouve. E Deus disse, haja e ouve. E antes da fundação do mundo, da fundação da terra, da fundação dos mares, eu estava lá. Veja o diálogo de Jó. Deus pergunta, onde você estava quando eu criei isso, quando eu criei aquilo? Então o reino espiritual vem antes. Se a gente colocar ele em primeiro lugar, as outras coisas se encaixam. Você só tem que ignorar os seus sentimentozinhos, os desejos de fazer besteira e continuar. Não quer dizer que você nunca vai errar, só erre diferente. E quando errar, se arrepende. Erre diferente, erre novo, erre uma nova coisa. E você vai se arrepender. Não estou dizendo para você ir lá, isso aqui eu nunca fiz, eu vou errar, não estou falando isso. Eu estou falando, isso aqui eu já errei, então aqui eu não venho. Aí eu venho esse e pulo, errei. Então nesse aqui eu já não venho mais. Quando eu estiver aqui, eu venho para cá. E aqui, e aqui. Você só não pode estar voltando para os mesmos caminhos. Errar diferente e se arrepender dos seus erros é lindo. Vamos pular por causa do tempo já. Então, aqui. Provérbios 16, 3. Alguém achou aí Malaquias 3,6 para ler? Pode ler. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. O povo de Israel, os filhos de Jacó, não foram consumidos porque o Senhor não mudou. Então, depois que ele deu a palavra, não precisa ficar desconfiando se vai dar certo. Senhor, no seu caminho. Geralmente, todas as vezes que nós estamos desconfortáveis espiritualmente, é porque estamos no caminho de Deus. Porque se você tem um controle, é basear a sua vida no seu próprio entendimento. Se você não tem um controle, então a sua vida está no direcionamento de Deus. Se você está se sentindo muito desconfortável no ministério, na sua vida escolar, porque você está defendendo os princípios cristãos, se você acha que precisa de um propósito para isso, de propósito escolha agradar a Deus, porque esse desconforto é um sinal que Deus está agindo na sua vida. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Então, eu disse que esse negócio de confirmação é algo prejudicial espiritualmente. Você vai limitando o seu chamado. O que é que eu faço então? Você vai consagrar o seu caminho. Senhor, amanhã eu estou querendo ir em tal lugar. Não fere princípios, não fere valores, não vai contra a sua palavra. Então, já passou por esses três aqui? Não fere princípios, não fere valores, não vai contra a palavra. Então, eu me consagro, e se for a tua vontade, que dê tudo certo. Se não, direciona, porque Provérbios também disse que o Senhor direciona as veredas. Aí eu lhe pergunto agora: quem é pai e quem é mãe aqui? Levanta a mão. Olha quanta gente. 2 filhos. Você chega e dá uma instrução ao filho: filho, toda vez que você for varrer a casa, algo simples para você entender. Tira o sofá, limpa atrás do sofá. E aí você vem dos cantos para o meio. São 2 filhos que ouviram essa instrução. Um filho vai lá fazer e sem reclamar, sem perguntar: por que eu estou fazendo isso?
será que precisa dele? E se eu só varrer a casa, tirar o sofá semana que vem? Ele vai lá, sem fazer tudo isso, e faz. Aí tem outro filho que faz isso que eu estou falando. Ah não, nem precisa varrer hoje, tirar o sofá para quê? Não, eu vou começar do meio mesmo. Aí os canos acabam sendo esquecidos. Aí esse filho, depois da mãe dizer precisa por conta disso, que sempre está tendo que dizer, ele faz também. Não é quem faz e quem não faz, é quem faz e faz. Só que não reclama, não questiona, não gera essas dúvidas. Qual o filho que vai ser mais honrado e os pais serão mais agradecidos aos olhos dele? Que faz porque sabe o que tem que fazer para honrar o pai, ou que fica reclamando e faz com a cara toda emburrada? O filho que faz as coisas porque sabe. Então, meus irmãos, já estamos finalizando. Temos que tomar cuidado. Se a Bíblia diz, haja dessa forma, haja desse jeito, isso aqui. Mesmo que não é a sua vontade, faça para agradar o Pai. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é recompensador. E aqueles que lhe obedecem são recompensados. E quem diz que crê em Deus, quem diz que ama ao Senhor, a Bíblia também diz que obedece os seus mandamentos. Se você diz, ah não, Deus está lá no céu, eu amo Ele, mas não obedece os mandamentos, você não ama, porque o amor é demonstrado também com atitudes. Vamos lá, no final. Então, Êxodo, versículo 20, o capítulo 20, versículo 7. Não tornarás o nome de Deus em vão, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então aqui nós estamos já no final. Mais uma vez, estava no carro falando com o Rodrigo, eu achei que a palavra ia ser sobre isso, mas não foi. Quando você escreveu foi totalmente diferente, só que no final ainda encaixou. A gente tem o costume de dizer assim: em nome de Jesus, a fatura do cartão de crédito vai vir mais baixa e eu vou conseguir parcelar uma Ferrari com o cartão, um iPhone novo. Em nome de Jesus, aquela menina vai vir aqui e me dar algo que eu estou precisando que ela tem. Em nome de Jesus, não, repara, se o meu cartão aprovar essa roupa aqui da Gucci, é porque da vontade de Deus eu comprar. Esse misticismo, nós acabamos criando problemas em nossa vida, porque não queremos assumir a responsabilidade das nossas próprias ações. Aí, em nome de Jesus, eu vou lá e vou comprar um carro novo. Eu não tenho condições, eu estou com as dívidas apertadas, eu tenho que honrar as coisas de minha casa, mas se Jesus permitir que o meu cartão ou o meu nome aprove o crédito, eu vou lá e faço. Então, o nome de Jesus que era para ser para libertar, para curar, para expulsar demônios, para chegar na situação e transformar aqueles que estão cativos, libertar, está sendo banalizado para comprar uma coisa no cartão de crédito, para aprovar uma dívida, para não sei o quê. Coisas que você deveria fazer por naturalidade. Ao mesmo tempo que não queremos ouvir as coisas de Deus na simplicidade, queremos também colocar o nome de Jesus em coisas que nem existem. O nome de Jesus não é para ser usado para você pagar uma fatura do seu cartão. Economize, tome vergonha na cara e pague as suas coisas sem colocar o nome de Jesus. Jesus pode lhe dar sabedoria, entendimento, conhecimento, administração, tudo isso. Então, em nome de Jesus, Ele vai lhe dar mais sabedoria. Em nome de Jesus, Ele vai fazer. Então, Ele está ali capacitando. Agora, o nome de Jesus não é para fazer dívida, é cartão de crédito. Esse negócio de usar o nome de Jesus em vão está também, olha agora ao contrário, transformando o extraordinário em quase nada. No nosso meio a gente não vê extraordinário, mas se você ver no meio da boca de todo mundo, está lá. Em nome de Jesus, isso. Em nome de Jesus, aquilo. Aí eu paralisei assim quando eu estava no carro. Eu disse, Rodrigo, estava no carro, paralisei. Disse, em nome de Jesus, se Jesus, em nome de Jesus, aquele cara não vai fechar o serviço comigo, com ele, vai fechar comigo. Ele falou isso não, mas é um exemplo que eu lembrei.
Só que será que o nome de Jesus é para isso mesmo? Aí foi aí que deu essa ideia. Então, Deus Pai deu livre-arbítrio desde o jardim do Éden. Perceba que quando Adão e Eva pegou e perguntou: o que você fez? Aonde você está? Aí Adão foi a mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste, foi a serpente, a bichinha que não tem ninguém para culpar, ficou para ela. Então, brincadeiras à parte, percebam, a pergunta de Deus gerou um anseio de que Adão e Eva assumissem as suas responsabilidades, mas eles colocavam a culpa nos outros. Então pare de usar o nome de Deus e de Jesus para não cumprir com suas responsabilidades. Se você quer uma vida mais leve, feliz, uma vida próspera, vá trabalhar, vá se capacitar, vá procurar o que fazer, vá ganhar sabedoria, fazer um cursinho online, vá buscar entendimento. O nome de Jesus é para curar, libertar, salvar e transformar, e não para usar a favor dos seus próprios interesses. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.